Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre barreiras de segurança da ré e nós vamos falar sobre o relé de segurança da Pius. Por que nós vamos falar de um fabricante de barreira e de um fabricante de relé de segurança? Porque nós temos máquinas instaladas aí com barreiras da ré, que veio já do fabricante da máquina dessa forma, com a barreira da ré e o relé de segurança da Pius. Então nós vamos falar conforme a forma que está instalado. Nós trabalhamos aí na área de manutenção. Nós vamos falar sobre o esquema elétrico de ligação da barreira e o esquema elétrico de ligação do relé de segurança. Obviamente que isso tudo voltado à manutenção. Porque é interessante o eletricista ele compreender os esquemas elétricos, os datasheets, para que ele seja bem sucedido dessa forma, para que numa emergência aí deu problema nenhum relé e ele precisar aí substituir por o relé de um outro fabricante, ele consiga compreender como que esse relé funciona e como que essa barreira funciona. Em outro vídeo aí nós já falamos sobre essa barreira, sobre a ligação, mas nós vamos falar uma vez mais nesse vídeo, porque pode ser que alguém assista esse vídeo e não assista o outro, mas o outro é interessante porque ele está falando sobre o relé de segurança da Shimerso, que é bastante usado aí também em máquinas industriais, prensas, injetoras, atuando aí na área de segurança dessas máquinas, beleza? Então nós vamos falar primeiro sobre a barreira de segurança da ré, conector M12 5 pinos, conector M12 5 pinos. Nós vamos falar primeiro sobre o emissor. Ela são em duas partes, né? Emissor e receptor. Então nós vamos falar do emissor. Então nós temos aqui o emissor. Nós vamos falar de todos os... lembrando que aqui seria um conector, um cabo injetado, onde seria um cabo multivias, ele vem com 5 pinos, né? É como se fosse um cabo PP injetado, mas esse não é PP, é um cabo multivias que é específico aí para a instalação de sensores e barreiras de segurança. Então o pino 1 do emissor, que é o marrom. Lembrando que o pino 1 é o marrom, o pino 2 é o branco, o pino 3 é o azul, o pino 4 é o preto, o pino 5 é o cinza. Então nós vamos falar do pino 1, a alimentação 24 volts. O pino 2 nós vamos falar daqui a pouco, o pino 2 e o pino 4. Então o pino 3 é o azul, que é a alimentação o 0 volts. E o pino 4 nós já vamos falar, e o pino 5 é o GND, o ground ou o aterramento aí da barreira de segurança. Agora nós vamos falar do pino 2, que é o branco, o pino 4, que é o preto, para o emissor. Beleza? Então ele fala aqui para seguir a tabela número 5, tanto para o emissor quanto para o receptor. Então nós viemos aqui na tabela. Então se eu considerar aqui o pino 4 ligado em 24 volts, que o 4 é o preto ligado em 24 volts, e o 2 que é o branco ligado em 0 volts, então eu configurei a barreira como high. Aqui eu estou falando da configuração da barreira, aqui ela fala em configuração. Se eu liguei o pino 4, que é o preto, em 0 volts, e o pino 2, que é o branco, em 24 volts, eu selecionei a configuração low. Lembrando que eu já vi essas duas configurações nesse tipo de barreira, eu não vi essas últimas duas aqui, que seria teste e erro. Isso aqui eu nunca fiz. Eu já fiz esses dois aqui. Inclusive eu peguei uma barreira dessa que ela estava
instalada aí a 1,30 m mais ou menos do receptor ao emissor. Seria a distância aqui entre um e outro, 1,30 m aproximadamente. Ela estava instalada em high. Lembrando que essa barreira veio instalada dessa forma do fabricante da máquina. E começou a dar alguns problemas. Ela travava a máquina e ficava 30 segundos para liberar a máquina. Eu comecei a pesquisar sobre a barreira, sobre a instalação, e eu lembrei e eu observei que tinha essa configuração. Então eu apenas mudei o nível dela para low. Eu coloquei o pino 2, que seria o pino 4, que seria o preto, em 0 volts. O pino 2, que seria o branco, em 24 volts. Mudei o nível dela para low e parou de dar problema na máquina, ou seja, já tem aí aproximadamente mais de 5 anos que não deu mais nenhum problema. Então essa configuração ela é muito importante nós observarmos. Lembrando que essa barreira, pelo menos aqui nós temos, ela tem um LED aqui, onde se tiver ligado em low, ela aparece um L, se tiver ligado em high, ela aparece um H, beleza? Então é dessa forma que ela funciona. Então nós falamos aqui sobre a alimentação do emissor, nós falamos sobre a configuração do pino 2 e do pino 4, nós vamos falar agora do receptor. Então, emissor e receptor, beleza? Então vamos lá. Lembrando que o conector M12 5 pinos, já está representando aqui, conector M12 5 pinos, onde o pino 1, que é o marrom, alimentação 24 volts, o pino 2, que é o branco, é uma saída, nós vamos falar agora um pouco sobre essa saída. O pino 3, que é a alimentação, o 0 volts, o pino 3, que é o azul, 0 volts. Pino 4, que é o preto, é a segunda saída. E o pino 5 é o cinza, ou ground, ou GND, que é ligado aí o fio terra. Ele é cinza, ele é ligado aí no aterramento da máquina. Então o 2 e o 4, no caso do receptor, é onde ele envia um sinal positivo aí de 24 volts. Lembrando que nós estamos falando de uma barreira PNP, ou seja, ela envia um sinal positivo de 24 volts na saída, beleza? Então nós vamos falar como que usa essa saída da barreira. É importante nós compreendermos, porque na área de manutenção, de repente você tem algum problema, aí é importante você saber como que a barreira está instalada, ver o esquema elétrico, ver o esquema elétrico do relé de segurança e da barreira. Então nós falamos aí da barreira, nós vamos falar então do relé. Lembrando que o relé que nós vamos falar é da PIOS PNOZ X2.1. É desse que nós falamos. Ele tem apenas 2 contatos abertos, 13 e 14, 23 e 24. E aqui onde ele representa os demais contatos. Aqui esses números aqui está representando nesses bornes, e esses números aqui está representando esses bornes. Aqui da mesma forma, esses números está representando esses bornes e esses números representando esses bornes, beleza? Então quando eu alimentar o A1 e o A2, vai acender o LED Power, que está alimentado. Quando tiver fechado aqui entre S21 e S22 e S11 e S12, então ele acende, quando eu resetar, ele vai acender esses dois LEDs. Se ele acender apenas um LED, eu posso estar com problema ou no relé ou no circuito entre S1 e S22 e S11 e S12. Um desses circuitos ele pode não estar fechando ou pode estar com algum mau contato aí na instalação elétrica. Lembrando que o circuito que vem para cá ele passa por contatores auxiliares ou por
relés auxiliares aí na instalação da máquina, beleza? Então vamos aqui ao datasheet do relé, o relé de segurança da Pius. Nós vamos abrir aqui aqui uma representação do esquema elétrico. Então 13 e 14 que são os contatos abertos, quando ele resetar ele fecha, 13 e 14, 23 e 24, quando você resetar eles fecham. Aqui S11 e S12 que seria o sinal de entrada. Então se eu fizer um jump entre S11 e S12, S21 e S22 também seria o circuito de entrada também, S21 e S22, se eu fizer um jump. E se eu fizer um jump aqui, e eu alimentar a 1 e a 2, e fizer um jump aqui entre S33 e S34, que aqui é os bornes de reset, então ele vai resetar normalmente. Só que seria mais para um teste, né? Eu já fiz esse tipo de teste aí para entender como que funciona alguns relés. Então é dessa forma que eles funcionam, até mesmo para ver se o relé está com problema ou estou com problema no circuito elétrico da máquina. Nós fizemos também aqui, representamos aqui também o mesmo esquema elétrico daquele relé. Então nós temos aqui emissor e receptor da barreira, onde eu tenho aqui a linha vermelha 24 volts, a linha azul 0 volts. Então eu estou alimentando o pino 1, tanto do emissor quanto do receptor. O pino 3 eu estou alimentando com 24 volts o 1. E o pino 3 eu estou alimentando com 0 volts, tanto do emissor quanto do receptor. O pino 2 e o pino 4, que seria aqueles que nós representamos, sei lá, nós colocamos aqui, seria 2 contadores auxiliares ou 2 relés auxiliares, onde eu represento com K1 e K2. É onde eu entro com 0 volts tanto no A2 do K1 quanto no A2 do K2. E o fio que vem do pino 2 no A1 do K1. E o fio que sai do pino 4 no A1 do K2. Aqui eu alimentei com 0 volts o A2. Eu alimentei com 24 volts o A1. Aqui o botão de reset, que é entre S33 e S34. K1 ele sai do S11, passa pelo K1 e entra no S12. O K2, que seria contato aberto também do relé ou do contator, sai do S1, passa pelo contato aberto do K2 e volta para o S22. Então S21 passa pelo contato aberto do K2, retorna e entra no S22. Aqui da mesma forma, eu saio do S11, passa pelo contato aberto do K1 e retorna para o S12. Então S11, S12, S21 e S22. Lembrando que nós estamos falando do relé de segurança da Pius PNOZ X2. E aqui nós temos a saída, nós representamos aqui, entra com o 24 volts tanto no 23 quanto no 24, e aqui sai do 14 e do 24, e ele pode mandar sinal no CLP ou ele pode cortar algum sinal aí relacionado à segurança da máquina para bloquear a máquina, para ela não voltar a funcionar enquanto não fizer o reset do relé de segurança. Lembrando que esse receptor ele tem um LED verde e um LED vermelho. Quando o verde estiver aceso, ele está mandando 24 volts nessas bobinas. Esses contatos K1 e K2 está fechado. Se eu apertar o botão de reset, então ele faz o reset do relé de segurança. Ok, pessoal? Um abraço. Até